tudo o que causa impacto na nossa alma reflete no nosso corpo. Este é um fato que não é contestado antes, é confirmado pela ciência. Hoje fala-se muito de situações emocionais que provocam doenças. Por exemplo, fala-se que a úlcera é causada por estresse, em alguns casos. Assim como outros problemas emocionais causam outras enfermidades no nosso corpo. Ora, este é um padrão ao qual o inimigo também se sujeita. Antes que o diabo ataque o seu corpo, ele vai tentar abater a sua alma. Ele precisa fazer com que você ceda emocionalmente. E ele criará situações traumáticas que te fragilizem para que você, uma vez enfraquecido, possa se tornar fonte que o muna dos instrumentos adequados para que ele produza enfermidades na sua vida. Provérbios capítulo 17 diz, versículo 22: o coração alegre é bom remédio, um espírito abatido seca os ossos. Você pode dizer isso? O coração alegre é bom remédio. O espírito abatido seca os ossos. É por isso que o inimigo precisa abater a sua alma. Porque ele sabe que se ele abater a sua alma, ele vai enfraquecer você por completo até você secar os ossos. Veja, quando você lê a história de Jó, você percebe que foi exatamente assim que o inimigo agiu. São dois os ataques. Em primeiro lugar, ele destrói todos os bens de Jó e mata os seus filhos. Depois de causar toda essa tragédia, é então que ele ataca o corpo de Jó. Jó fica com todo o seu corpo cheio de úlceras, um tipo de câncer de pele. E ele fica de tal modo prostrado, de tal modo doente, que ele diz que o pus lhe descia pela garganta. Tamanha foi a enfermidade que o acossou. As pessoas não tinham coragem de se aproximar dele. Aqueles que ele havia criado na sua casa, junto com os seus filhos, já não atendia mais. Ele os chamava com a mão e eles viravam o rosto. O corpo dele ficou tão chagado, mas tudo começou por um ataque de tragédia. E ele diz lá no capítulo 2, que tudo o que ele temia, isto lhe sucedeu. Ou seja, o diabo estudou seus medos, estudou aquilo que Jó lhe dera como brecha, e ele, através disso, conseguiu destruir
através de uma tragédia a vida de Jó, de uma situação traumática, a partir da qual ele estabeleceu uma base na qual, instalando-se, ele conseguiu causar a enfermidade física. O mesmo aconteceu com Jesus. Nós lemos no capítulo 22 do Evangelho de São Lucas. Aliás, isso aparece em todos os evangelhos, eu vou pegar no capítulo 22. Antes de Jesus morrer, o que aconteceu com ele? Versículo 44. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância. E seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Ou seja, antes de ele sofrer no corpo, ele sofre na alma. É o que acontece no Horto das Oliveiras. No Horto das Oliveiras, a sua tristeza, a sua depressão, o seu estresse foi tão intenso que as suas veias se dilataram e ele começou a suar sangue. Os cientistas explicam isso. O suor de sangue que Jesus teve no Horto das Oliveiras foi causado pela tristeza mais absurda que dilatou seus vasos sanguíneos. Tudo começou pelo abatimento da alma. Ora, o que acontece conosco é que muitos de nós não estamos entrando em agonia por aquilo que vai acontecer no futuro e que é mostrado pelo Espírito Santo. Muitos de nós entramos em agonia por aquilo que o espírito maligno nos provoca a partir do passado. Ele atualiza as nossas experiências traumáticas. Fere novamente a nossa alma. E através disso nós começamos a entrar em agonia. Nós vamos nos deprimindo, nós vamos nos desgastando, nós vamos nos corroendo. E isso vai de tal modo destruindo o nosso ser, que começa a se manifestar com toda uma sintomatologia física. Estes dias eu estava lendo o relato do que aconteceu com um homem. Ele procurou um irmão da sua igreja e ele disse: olha, eu não sei o que acontece, mas toda vez que eu me lembro dessa história que aconteceu comigo, eu fico mal por semanas e às vezes por meses. O irmão disse: então vamos rezar por você, para que você seja sarado dessa situação. Marcaram para rezar no dia seguinte. Naquela noite ele teve 3 infartes. Foi parar no hospital. Quando chegou no hospital, informaram o irmão da igreja o que tinha acontecido. Ele disse: bom, eu vou ao hospital rezar por ele. Estava na UTI. Muito mal. Então, ele ficou até com medo de orar. Ele falou: meu Deus, se eu começo a orar e ele tem aqui um levante emocional, ele pode morrer. Mas o Espírito Santo é maravilhoso. Então ele foi dirigindo aquele momento de oração, e dos 3 traumas que ele tinha, ele se lembrou do mais fraco, que era uma violência física que ele tinha sofrido aos 16 anos de idade. Então eles oraram por aquela situação, fecharam as portas do passado, ele começou a liberar perdão, eles oraram pela cura daquela ferida, o homem voltou imaginariamente para aquela situação. Ontem eu dizia que a nossa mente não sabe distinguir o que é real do que é imaginário.
No momento de oração, guiado pela graça de Deus, eles voltaram até aquele instante, desligaram pela força da palavra o pensamento do sentimento. Resultado: no dia seguinte, o homem melhorou. O companheiro de quarto ficou assustado com a melhora dele. O irmão da igreja foi novamente no dia seguinte orar. Os médicos viram que ele tinha melhorado, ficaram com medo, deram um sedativo, porque o retorno tinha sido muito rápido. Então o irmão da igreja disse: olha, nós não vamos conseguir orar muito, mas não se importe. Fique orando no Espírito, fique orando em línguas. E ele ficou ali orando no Espírito, orando no Espírito. Quando foi no dia seguinte, o homem recebeu alta e voltou para casa. Todos os médicos ficaram surpreendidos como aquele quadro clínico que parecia ser físico foi todo revertido graças a uma cura interior. Por quê? Antes de atacar o corpo, o diabo abate a alma. Ele ataca o emocional. Ele fragiliza o emocional. E com isso ele consegue estabelecer na pessoa um princípio de adoecimento. Veja, o que aconteceu com esse homem nos mostra que a cura não é algo que acontece de fora para dentro, mas é algo que acontece de dentro para fora. Você pode dizer isso? A cura não é algo que acontece de fora para dentro, mas é algo que acontece de dentro para fora. São Paulo diz em 1 Coríntios 3, 16, um trecho muito conhecido: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em você. O Espírito Santo mora em você. E ele é o princípio pelo qual acontecem todas as curas. Ele é o princípio pelo qual nós somos reequilibrados. Ele não está longe, mas, além de estar perto, ele está dentro de você. É por isso que a cura é algo que acontece de dentro para fora. Deus precisa mudar o seu entendimento. Aliás, até a cura física é algo que acontece de dentro para fora. Talvez você não saiba, mas não são os remédios que te curam. Os remédios ou atacam a causa da doença para que o seu corpo se cure, ou eles fortalecem o seu corpo para que o seu corpo se cure. Mas quem se cura é o seu corpo. O princípio da cura está em você. Deus te fez perfeito. As pessoas falam: não, nós queremos descobrir a cura do câncer, a cura da AIDS, por exemplo. Na verdade, eles não estão descobrindo a cura do câncer, a cura da AIDS, a cura dessa ou daquela doença. Eles estão descobrindo a muleta que o seu corpo vai utilizar para que ele mesmo se cure. Porque a cura nasce de dentro para fora. A medicina não passa de uma ajuda à natureza, para que a natureza cumpra a sua função. Ora, a cura divina o que é? É algo que vem do interior do teu ser para acelerar e suprir todos os seus processos naturais. Por isso que nenhuma cura acontece de modo escandaloso. É tudo de modo muito simples, silencioso,
sem grandes estardalhaços, porque é de dentro para fora. É o que acontece com uma ação muito discreta de Deus, em que Ele mesmo move todas as coisas em você, para que você volte à normalidade. Ora, São Paulo diz em Romanos 8:10. Romanos, capítulo 8, versículo 10. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Versículo 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, e nós já vimos que Ele habita em nós, Ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também vivificará vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Repete isso. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim, Ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também vivificará o meu corpo mortal pelo seu Espírito que habita em mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está vivificando o seu corpo, está sarando o seu corpo de toda doença, está te curando de toda enfermidade. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está hospedado em você e é residente em você. O endereço do Espírito Santo é o seu coração. O endereço do Espírito de cura é o seu coração. O endereço do Espírito que vivifica é o seu coração. Ele está aí te vivificando. Ele está aí te curando. Ele está aí te sarando. Mas de que modo ele faz isso? Salmo 106, versículo 20. Salmo 106, versículo 20. Diz o salmista: enviou a sua palavra para curá-los, para os arrancar da morte. Diga, enviou a sua palavra, para curar-me, para me arrancar da morte. Ou seja, o Espírito Santo está em mim, é Ele que me cura, sim, mas Ele o faz através da palavra, como eu explicava ontem. Ele muda primeiro o meu entendimento. Como é que o diabo adoece um corpo? Abatendo a alma. Como é que Jesus cura um corpo? Vivificando a alma. Através do quê? Através da palavra. É o mesmo princípio. Ele muda a sua mente, ele muda a imagem que você carrega de você mesmo, ele muda você por dentro, e como a cura vem de dentro para fora, é de dentro para fora que ela se manifesta depois fisicamente. Você está percebendo como é? Primeiro, Jesus precisa curar a sua mente. Primeiro, o Espírito Santo precisa mudar a sua mente. Ora, em Isaías capítulo 9, versículo 7, diz o profeta, Isaías 9, 7. O Senhor profere uma palavra sobre Jacó, e ela vai cair sobre Israel. É muito interessante esse versículo, porque quando nós lemos o livro do Gênesis, nós descobrimos que Jacó e Israel são a mesma pessoa. Só que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, por quê?
Jacó significa enganador. Ele era gêmeo de Esaú. Ele representa o homem natural, o homem da mente, o homem que é a cópia dos acontecimentos da vida dele, o homem que é resultado das situações traumáticas da vida dele, o homem que é carimbado por tudo aquilo que acontece na sua história. Só que há uma noite em que Jacó luta com o anjo. E naquela noite, no vale de Jaboque, ele luta contra o anjo. Quando o anjo vai embora, ele diz: você não vai embora, eu não vou te largar, enquanto você não me abençoar. A luta vai até amanhã. E então, o anjo diz a Jacó: tu te chamavas Jacó, mas agora tu serás chamado de Israel, o homem que luta com Deus, porque lutaste com Deus e contra os homens e prevaleceste. Israel é a sua nova identidade. Israel é o seu novo nome. Israel é o nome de você que lutou a vida inteira, mas venceu. Israel é você que em Jesus Cristo é uma nova criatura. Israel é a sua identidade. Deus proclama uma palavra sobre Jacó, mas ela vai cair sobre Israel. Ela só acontece quando você muda de identidade. Quando você diz: eu não me chamo mais Jacó, agora eu sou Israel. Eu não sou mais enfermo, eu sou sarado. Eu não sou mais aquele derrotado. Eu sou uma nova criatura. Eu sou alguém que foi lavado, restaurado pelo sangue de Jesus. Eu sou essa nova pessoa. Quando você assume essa nova posição, ora, é um novo modo de pensar. É por isso que São Paulo diz, em Romanos capítulo 8, versículo 5, Romanos 8, 5, os que vivem segundo a carne, diz a tradução literal, têm na mente o que é carnal, ou seja, tem os pensamentos da carne. Os que vivem segundo o Espírito têm os pensamentos que são do Espírito. Diga isso: os que vivem segundo a carne têm no pensamento aquilo que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito têm no pensamento as coisas que são do Espírito. Ou seja, o seu pensamento, ele pode se ajustar a dois padrões. Inclusive no texto grego, não há essa repetição. O texto grego diz: os que segundo a carne vivem, têm na mente o que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito, o que é do Espírito. Esse verbo, fornusin, tem na mente, aparece uma vez só. Porque a mente, ela pode seguir duas direções. Ela pode seguir a carne ou ela pode seguir o Espírito. Ela pode ter o pensamento que é gerado pelo espírito maligno, ou ela pode ter o pensamento que é gerado pelo Espírito Santo. Se ela tiver no pensamento aquilo que é gerado pelo espírito maligno, ela se abate e vai ser fonte de enfermidade. Se ela tem na mente o pensamento que é segundo o Espírito, ela é vivificada e, portanto, se produz a cura. Primeiro na mente, depois no corpo. Diga: primeiro na mente, depois no corpo. Eu tenho que pensar que estou curado. E então, o meu corpo ficará curado. Ora, quando você começa a se ajustar com o pensamento do Espírito, quando você começa a ir para o colo do Espírito Santo, para o mergulho no Espírito Santo, quando você se entrega ao Espírito Santo,
Este Espírito Santo te vivifica, ele produz a ressurreição em você. No livro de Números, Moisés nos relata algo muito interessante. Números capítulo 17, diz, versículo 22. Moisés colocou as varas dos filhos de Israel diante do Senhor na tenda do testemunho. Voltando no dia seguinte, entrou no pavilhão, e eis que tinha florescido a vara de Arão pela tribo de Levi, tinham aparecido botões, saído flores e amadurecido amêndoas. Ele colocou a vara diante do Senhor, e a vara floresceu. Quando você mergulha no Espírito Santo, a cura brota em você. A cura vai brotando. Ele mesmo vai te conduzindo por caminhos de cura, de restauração. Ele mesmo vai te direcionando, porque não dá para ser feito tudo de uma vez. Ele vai te levando num processo em que você é restaurado. Ele começa do jeito que for mais sábio, mais inteligente. Mas veja, você precisa ir para o Espírito Santo. Você precisa fluir no Espírito Santo. É por isso que é importante, e eu insisto tanto na importância da oração em línguas. Por tempo prolongado, as pessoas são muito preguiçosas. Elas não oram em línguas o tempo que deveriam orar. Não ficam ali orando no Espírito, né? E porque elas não oram suficientemente no Espírito, o que acontece com elas? Elas não florescem. A palavra fica morta dentro delas. A palavra fica estacionada. Mas quando elas aprendem a, de fato, orar no Espírito de verdade, quando elas oram em línguas de verdade, o que acontece é que a palavra vai ficando viva. E de repente, a palavra mesmo vai se estabelecendo, se instalando na sua mente. E ela começa a produzir cura em você. Ele enviou a sua palavra e os curou. É assim que ele procede. Ele vai ajustando a sua mente aos propósitos eternos do Espírito. Porque cura, querido, não é voltar ao passado. Cura é voltar à origem. É ser feito de novo por Deus. É entrar no propósito eterno de Deus. Cura é voltar a morar no amor de Deus. É voltar a ser habitado pelo amor de Deus. E exatamente por causa disso, superar as situações traumáticas. Porque você está cheio do amor de Deus. E você vê Deus habitando em você. Ora, São Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14: não negligencies o carisma que está em ti. E em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 6, ou melhor, capítulo 1, versículo 6. Eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste por imposição das minhas mãos. Ou seja, além de não negligenciar, o que você tem que fazer é reavivar. É você que tem que reavivar. Eu te exorto a reavivar. Você precisa ir à presença do Senhor, fazer como quem faz com uma brasa. Uma brasa, por exemplo, está lá, né, esmorecendo. O que você faz? Você sopra a brasa. Você começa a soprar a brasa, o fogo volta a aparecer. Você joga mais lenha, o fogo volta a pegar novamente. Reavivar a chama é uma tarefa sua. É você que precisa aprender a viver no Espírito e deixar que o Espírito te vivifique. O Espírito te vivifica, mas você precisa reavivar a chama dele. Você precisa orar no Espírito, porque com a força do Espírito Santo você vai
começar a expor a sua mente à palavra, para que Deus, pela sua palavra viva e eficaz, tire o sofrimento que não permite você de ser curado. Para que Deus remova este sofrimento. Só Deus pode remover isso daí. Não é você. Só Deus. Só que Deus pode fazer. Ele quer fazer e Ele vai fazer. Se você começa a reavivar, se você começa a orar, se você começa a se entregar ao Espírito Santo e deixa o Senhor ir tocando em você e tirando essas feridas, o que acontece é que é primeiro na alma e depois ela se manifesta no corpo. Deus começa a te curar de verdade. De verdade. Eu vi a história de uma mulher que ela estava com um problema de cegueira. Ela tinha praticamente uma cegueira, né? Tinha um problema na retina muito forte. Ela não conseguia enxergar. Ela usava um óculos, assim, impotente mesmo, para conseguir enxergar com dificuldade. Tudo isso por causa de um derrame que ela teve. Tirou parte da visão. Então um dia estavam orando, e aí Deus os levou a que orassem pelo perdão de uma situação passada. Uma agressão que ela havia recebido. O que aconteceu? Ela perdoou aquela situação passada. Então, perguntaram: a senhora consegue enxergar sem os óculos? Ela disse: olha, eu sinto uma melhora, mas muito pequena ainda. Disseram amém. No dia seguinte, quando ela foi pegar o calendário para ler, um calendário bíblico que ela tinha, ela começou a ler. Depois que ela estava lendo, ela disse: meu Deus, eu estou sem óculos. Ela tinha sido completamente curada daquela cegueira que ela tinha. A cura não foi instantânea, foi um processo. Mas isso aconteceu. Durante aquela noite, o processo começou e ele se concluiu, até que ela ficou completamente sarada. Uma outra pessoa surda, completamente surda, estava há muito tempo tentando tratar e não conseguia melhorar essa surdez, até que orando, perguntaram: olha, você lembra alguma situação agora que o Senhor traz ao coração? Ela diz: eu me lembro de uma situação muito dolorosa, uma venda de uma propriedade que meu irmão fez da família. Aquilo me causou uma dor. Nossa, agora que eu percebi, foi naquela época que eu comecei a ficar com problema de audição. Então falaram: vamos começar a orar por isso. Começaram a rezar por aquele trauma. Foram rezando, liberando perdão sobre aquele trauma, liberando perdão. Quando terminou a oração, eles rezaram pela cura do ouvido e ele foi instantaneamente curado da surdez. Naquela hora mesmo. Por quê? Uma situação traumática que havia abatido a sua alma foi a causa daquela surdez. Veja, nós não damos muita importância para isso. Às vezes as pessoas estão na igreja há anos, levam situações traumáticas não tratadas na alma, problemas familiares, dores passadas, mágoas, situações de impasse que às vezes a pessoa teve até na igreja mesmo, decepções, desilusões, desencontros, situações lá na infância que bloqueiam a vida espiritual da pessoa. A pessoa não consegue se entregar a Deus, ela não consegue se abandonar ao Espírito Santo, porque há algo lá atrás, encalacrado no
fundo da sua história, que ela nunca permitiu ser alcançado pela graça do Espírito Santo. E aí o que acontece? Anos depois, décadas depois, a pessoa começa a ter problemas de pressão, problemas de estômago, aparecem tumores, aparecem dores misteriosas, manchas na pele, problemas de obstrução no intestino, problemas de enxaqueca crônica, depressões estranhas, situações de morte esquisitas, em que a pessoa começa a sentir ataques. E aquilo tudo poderia ter sido revertido se a pessoa fosse mais humilde. E se ela dissesse: Jesus, eu sei que eu preciso ainda ser sarado. Eu sei que eu ainda preciso ser curado. Eu me lembro que uma vez eu ouvi o testemunho do Padre Jonas, logo nos anos 60 ainda, quando tudo estava começando. Ele foi a um encontro em que estavam apenas os pioneiros mesmo da renovação no Brasil, em que veio o Padre Grandes com uma equipe de cura. E eles passaram uma semana inteira só fazendo oração de cura por esse grupinho. E eles oraram pelo Padre Jonas, e oraram pelo Padre Jonas. E a mulher que estava ministrando a oração disse: olha, tem alguma coisa aqui ainda, eu não sei o que é. Tem alguma coisa aqui ainda. Tem alguma coisa aqui ainda. Terminou o retiro, ela disse: tem alguma coisa aqui, e eu não sei o que é. E ele disse: eu não me lembro mais o que é isso, eu não sei o que é isso. Bom, chegou na rodoviária, entrou no ônibus para voltar para casa. Quando ele subiu no ônibus, veio aquela lembrança do passado. Resultado, ele chorou a viagem inteira, umas 3 horas sem parar. Quando ele desceu do ônibus, ele estava curado daquele trauma. Aí você está aí e se acha o santinho, o curado, a pessoa restaurada, a pessoa que não tem brecha nenhuma. Me lembro que uma vez uma menina falou para mim assim: padre, eu nunca orei na carne na minha vida. Eu disse: nossa! Oh, que maravilha, né? E pensei comigo: tadinha, ela não se conhece ainda. Hoje está desviada. Voltou para a vida velha, infelizmente. Por quê? Todo mundo que se acha muito espiritual e que só coloca muito por cima da carne seca é porque já está doente na sua alma. O teu lugar, querido, é aos pés de Jesus. Desce desse pedestal. Ele só vai te curar quando você for para o chão. Ele só vai te restaurar quando você disser: Deus, olha, eu estou aqui me preocupando com todo mundo, mas eu quero que o Senhor venha até mim e que o Senhor me mostre. Porque nós somos danados para ficar nos justificando. Nós dizemos: bom, aquela pessoa eu tenho raiva dela, mas também ela não presta, então deixa para lá. Não, aquela pessoa fez tão mal para a minha vida, eu penso nela com uma tristeza tão grande, quer saber? Deixa para lá. Eu recebi essa ferida lá no passado, eu carrego esse alejo na minha alma, não tem mais jeito, deixa para lá. Você deixa para lá, isso vai se manifestando em você. Porque o diabo não deixa para lá. Ele vê as feridas e os alejos que ele mesmo causou na sua alma, ele vai atrás de tudo isso para te adoecer. Existe cura física, e Deus tem muita cura física para liberar para a sua igreja. Deus não quer uma igreja de gente doente, Deus quer uma igreja de gente sarada. Os médicos dizem que a maior parte das nossas doenças são causadas por questões emocionais. Eles dizem isso. Ora, então vamos fazer com que as nossas emoções sejam entregues ao Espírito Santo. Vamos fluir no Espírito, vamos orar no Espírito, vamos nos entregar ao Espírito e vamos deixar Jesus nos ir levando.
Eu sei que muitas vezes você começa a orar, você começa a entrar de fato numa vida de oração, você começa a ouvir pregações como essas, ensinos como esse que nós damos, pregações contínuas que nós fazemos aqui, todos os domingos, tentando fazer você entrar cada vez mais numa dimensão espiritual, tentando fazer você se desimplantar da sua mente. E você diz, eu não estou vendo tanto efeito, deixa passar o tempo, a palavra vai entrando em você e ela vai produzindo fruto. Você vai sendo modificado pela palavra, quase que sem você entender como. Aliás, não é para entender como, porque milagre a gente não entende como acontece. A gente deixa acontecer. Enquanto eu estou pregando, Deus já está te curando. Aliás, a maior parte das curas não acontece quando a gente anuncia, acontece quando a gente prega. Quando a palavra é pregada, quando ela é ensinada na unção do Espírito Santo, Deus está liberando milagres na sua vida. Enquanto você está ouvindo a palavra, querido, há tanta coisa acontecendo na sua existência, você não consegue nem imaginar. Por quê? Porque a palavra é uma semente. E essa semente produz fruto. Fruto cheio de vida. Deixa o Espírito do Senhor te vivificar. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Deixa o Espírito do Senhor te vivificar. Vamos crescer. Vamos deixar a nossa mente ser restaurada pelo Espírito. Vamos deixar a nossa alma ser restaurada. Vamos deixar que esses traumas antigos, essas experiências passadas, fiquem no passado. Vamos entrar nessa nova fase que o Senhor quer para nós. Porque Ele quer. Ele quer transformar o jardim em flor. Ele quer transformar o deserto em jardim. Ele quer fazer com que a sua vida produza resultado. Antes de eu descer para cá, o Senhor me deu uma palavra tão bonita. Queria terminar proclamando ela sobre a sua vida. Ela diz: tende piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalados os meus ossos. Minha alma está muito perturbada. Vós, porém, Senhor, até quando? Voltai, Senhor, livrai minha alma. Salvai-me pela vossa bondade, porque no seio da morte não há quem de vós se lembre. Quem vos glorificará na habitação dos mortos? Eu me esgoto gemendo. Todas as noites banho de pranto minha cama, com lágrimas inundo meu leito. De amargura meus olhos se turvam, esmorecem por causa dos que me oprimem. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais o mal, porque o Senhor atendeu às minhas lágrimas. O Senhor escutou a minha oração. O Senhor acolheu a minha súplica. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados, recuem imediatamente, cobertos de confusão. Você pode dizer isso? Apartai-vos de mim. Vós todos que praticais o mal. Porque o Senhor atendeu às minhas lágrimas. O Senhor escutou a minha oração. O Senhor acolheu a minha súplica. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados. Recuem imediatamente. Cobertos de confusão. Esta é uma noite de confusão para o inimigo. Esta é uma noite de vergonha para o inimigo. Esta é uma noite de recuo para o inimigo. Esta é uma noite em que o inimigo está sendo aterrado na sua vida. Tudo aquilo que ele fez para te aterrar, tudo aquilo que ele fez para te matar está sendo frustrado. Todas as feridas que ele trouxe para a tua alma são inúteis. Todos os teus traumas são inúteis. Todas as tuas experiências do passado são inúteis, porque estas feridas se cicatrizam e elas se transformam nos teus troféus. Assim como as chagas de Jesus
são o troféu que o Cordeiro de Deus apresenta ao trono do Pai em nosso favor. As tuas cicatrizes são as marcas da tua vitória. E mesmo que o inimigo tenha entrado para te destruir, como ele fez com Jó, Deus te restitui tudo em dobro. Ele te dá tudo em dobro. Ele faz com que a tua vida seja vivificada. A ressurreição dele te devolve tudo. Tudo que você perdeu é devolvido. Deus devolve, Ele restaura, Ele te dá uma nova chance, Ele te dá um novo começo. As tuas lágrimas não foram derramadas em vão, todas elas regaram o solo e elas vão produzir frutos e flores e sementes novas que você vai plantar e que vão produzir vida para você. Tudo isso não é que já valeu a pena, sempre valeu a pena, porque Deus faz com que produza vida para você. Esta é uma noite de cura no Espírito Santo. É uma noite de cura completa, da alma para o corpo, da alma para o corpo, da alma para o corpo. O teu corpo é afetado por estas realidades espirituais que Deus gera na tua alma. A tua mente é fecundada por esta vida nova de cura, e ela se manifesta em você, ela se revela em você. Não tema, querido, isso é real. Isto é real, porque é trazido como uma realidade pela própria vida de Deus. Hoje começa um novo dia na vida de Jó. Uma nova fase. Uma fase completamente diferente. Uma fase completamente nova. Em que você acolhe a palavra e aprende a se desfazer de todas as heranças malignas do passado. Sim. É verdade que o inimigo afeta a alma para ferir o corpo, mas hoje Deus cura a alma para sarar o corpo. A palavra viva dele entra em você. É por isso que eu dizia, antes de começar esse cerco de Jericó, esta palavra vai fazer a diferença para o resto da sua vida. Porque você não está recebendo cura, você está aprendendo a viver curado. Você está aprendendo a viver em cura na presença do Senhor. E esta cura é o que vai te estabelecer numa posição definitiva de vitória.